Viktor Frankl era um psiquiatra austríaco que foi vítima dos campos de concentração alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E o professor Viktor Frankl decidiu, já que eu vou ter que passar por isto, vou aproveitá-lo do ponto de vista profissional. Eu sou um cientista e vou aproveitar, como psiquiatra que sou, para estudar o comportamento humano sob condições extremas. E os estudos que ele fez de vários anos nos campos de concentração nos campos de concentração alemães, vêm mudar tudo aquilo que se acreditava sobre a forma como os seres humanos reagem em determinadas condições. Ou seja, as teorias freudianas diziam que quando nós, seres humanos, estamos em condições extremas em que a nossa sobrevivência está em causa, que nós descemos os nossos filtros até nos comportarmos como animais. Ou seja, acabam os valores, acabam as convicções, acaba isto tudo. A sobrevivência é a única coisa com que nós nos preocupamos. Os estudos do Viktor Frankl vêm provar o contrário. Aquilo que ele descobriu nos campos de concentração alemães é que havia de facto seres humanos que se comportavam desta forma, mas que havia outros que se comportavam da forma exatamente contrária, em que se tornavam virtualmente santos. Ou seja, refinavam as suas convicções, refinavam os seus valores, refinavam as suas competências e eram exatamente as condições extremas de sobrevivência que os faziam refinar toda a sua identidade para níveis que não seriam possíveis noutras situações. Sabem o que é que ele descobriu que distinguia umas pessoas das outras? Um propósito. A força de um propósito. Aquilo que o Frankl descobriu, que o Viktor Frankl descobriu, é que quando o ser humano tem um propósito, podem-lhe chamar um objetivo, uma visão, mas tem qualquer coisa que quer atingir, não há nada que se lhe ponha no caminho. E quanto maior for este propósito, maior é a resistência que nós desenvolvemos. Quando nós temos um sonho grande, quando nós temos um sonho que nos inspira, nós passamos através de uma parede se tivermos que passar. Nós temos a proteção à prova de bala que necessitamos quando as dificuldades aparecerem. Porque deixem-me contar-vos uma coisa. Se vocês ainda não perceberam, em tudo na vida que nós nos metemos, as dificuldades aparecem. A frustração aparece. Em tudo. No casamento, nas empresas, na relação com os filhos, na saúde, na forma física, há uma altura em que a frustração aparece. Há uma altura em que nós estamos a dar o litro e achamos que estamos a fazer tudo bem e aquilo não está a resultar. Verdade ou não? Em tudo na vida que nós começamos, a frustração aparece. E aquilo que nós fazemos nessa altura é o que decide se vamos ser bem-sucedidos ou não ser bem-sucedidos. Uns de nós escolhem desistir nessa altura. Outros de nós escolhem persistir. Aqueles de nós que persistem são os que têm um propósito. Para eles, desistir não é uma opção. Lembram-se nós vermos há pouco, a única forma de falhar é desistir? Quem tem um propósito não desiste. Quem tem um propósito verdadeiro não desiste. Mas para isso nós temos que ter um propósito. E alguns de nós não temos propósitos. Alguns de nós andamos aqui a passar um dia depois do outro. Definir um propósito, identificar um propósito é a força mais poderosa do ser humano. Quando eu crio uma visão, de uma alternativa melhor, e a visão tem de ser, é um verdadeiro propósito de vida, nada me pode parar. Nada me pode parar. Porquê? Porque eu vou afinar a minha abordagem até aquilo acontecer. Eu vou afinar a minha abordagem até aquilo acontecer. Eu não vou desistir. Quando o propósito é real, eu não vou desistir. E é nessa altura que eu consigo construir uma missão para mim também. A missão é o caminho, é no dia em que eu começo a planear, a identificar o caminho que eu preciso para chegar a esta visão. Sem a visão existir, não há o caminho. Sem eu saber para onde quero ir quando sair daqui, eu não posso desenhar o caminho. Não há como construir a minha missão, o meu caminho, o meu plano, sem antes eu ter a visão. E só nessa altura é que eu tenho capacidade para desenhar os meus objetivos. Os meus objetivos vão ser os marcos no caminho da minha visão, no caminho do meu propósito. Porque uma visão é qualquer coisa
para 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. É o que é que eu quero ser da minha vida? O que é que eu quero fazer da minha vida? Quando eu um dia chegar ao fim, ao final do processo, e olhar para trás, o que é que eu quero ter para contar? O que é que eu quero ter para contar? Se eu um dia tiver que me sentar à lareira com os meus bisnetos a contar-lhe a minha história, o que é que eu gostava de ter para contar? Faz sentido? Um dia que alguém tenha que escrever alguma coisa sobre mim, o que é que vai ser? Deixem-me contar-vos uma história. Eu gosto muito desta história. Aqui há uns séculos atrás, havia 2 irmãos que eram ricos, multimilionários. Tinham inventado a dinamite. E com a dinamite, há uns séculos atrás, ganhavam-se as guerras todas. Faz sentido? E ganhando-se as guerras todas, nós somos muito importantes. Não é? Naquela altura era pela força que se levavam as coisas. Agora é um bocadinho menos. Agora é mais pela força económica, menos pela força das armas. Mas o que é facto é que eles ganhavam as guerras todas, França ganhava as guerras todas, porque aqueles 2 senhores tinham desenvolvido a dinamite e tinham entregue a dinamite à França, ao Estado francês. Então França ganhava as guerras todas. E eles não só eram muito ricos, como eram muito famosos. Toda a gente sabia que eles eram. Eram nobres, amigos do rei, davam-se com todas as famílias reais da Europa. Portanto, eram gente muito reconhecida. E um deles, até que um dia, um dos irmãos morreu. Um dos irmãos morreu. E o jornal escreveu o obituário do irmão errado. Enganou-se no irmão que tinha morrido e escreveu o obituário do outro irmão. E isto fez com que um senhor tivesse tido a oportunidade de ler em vida o seu obituário. E não gostou daquilo que leu. Disse, bolas. Se eu morresse hoje era isto que escreviam sobre mim. E aquilo que escreveram sobre mim é que eu sou muito rico, que sou amigo do rei e que inventei a dinamite que mata gente aí pelo mundo inteiro. Eu não quero, quando morrer, de facto, escrevam isto sobre mim. Sabem qual é o nome deste senhor? Alfred Nobel. E a maior parte das pessoas nem tem hoje a ideia de que este senhor e o irmão inventaram a dinamite. Nós conhecemos-lo por outras coisas. Ou seja, ao ter a oportunidade de ler o seu próprio obituário em vida, ele foi a tempo de mudar as coisas. E todos nós vamos a tempo de mudar as coisas ainda. É o que é que eu gostava que dissessem sobre mim, mesmo profissionalmente, o que é que eu gostava que dissessem sobre mim, mesmo profissionalmente, um dia que a minha carreira chega ao fim. Um dia que eu me reforme, o que é que eu gostava que escrevessem sobre a minha carreira. Ok? Esta deve ser a minha visão. Os meus objetivos é o que eu quero atingir, os marcos que eu quero atingir para lá chegar. Onde é que eu tenho que estar este ano? Onde é que eu tenho que estar daqui a 5 anos? Onde é que eu tenho que estar daqui a 10 anos? Para um dia poderem dizer estas coisas sobre mim. Aquilo que eu quero que digam sobre mim. Aquilo que eu gostava que dissessem sobre mim. E construir esta tríade de visão, missão, objetivos é o que me dá uma direção na vida. E neste caso, uma direção na minha carreira. E agora deixem-me dizer-vos uma coisa. Há uma parte importante de nós que não vai longe porque não tem uma direção. Vou dizer isto outra vez. Há uma parte de nós que não vai longe porque não tem uma direção. Não tem uma visão, consequentemente não tem uma missão, consequentemente não define objetivos. Se não temos uma direção, não vamos a lado nenhum. Andamos às voltas, como os cães que andam atrás da cauda, não é? E levamos a vida como o passar do tempo. Lidamos com o que temos que lidar hoje. Preocupamos-nos com o cheque no final do mês. Se não conseguimos ver mais longe do que o cheque no final do mês, não podemos ir longe. Porquê? Porque nós não estamos a ver o caminho. Eu, quando sair daqui, no final do dia, tenho que ir para Setúbal. Eu vivo em Setúbal. Se eu não souber que é Setúbal que quero chegar, como é que eu me ponho ao caminho? Eu não vou sequer fazer o caminho. Se eu não tiver muito claro que quero estar em Setúbal, eu não vou sequer fazer o caminho. Faz sentido? O que me vai fazer pôr-me à estrada é saber onde quero chegar. E isto é assim na vida. Muitos de nós não vão longe porque não definem onde é que querem ir. Continuamos a olhar. Será que tenho jantar hoje à noite? Ou será que tenho dinheiro para pagar as contas no final do mês? E no mês que vem logo se vê. Não posso ir longe. Quando eu tenho direção, eu posso começar a pensar naquilo que é.
Ou seja, começar por, eu chamo-lhe pensamento de base zero. Pensamento de base zero é perceber que todos os dias, em todos os momentos, eu estou no momento zero da minha vida. Eu não posso fazer nada em relação ao passado, já passou, não posso alterá-lo, mas hoje, no momento zero, posso fazer tudo diferente em relação ao futuro. Eu tenho todas as escolhas. E nós, às vezes, achamos que não temos escolhas. Eu, às vezes, ouço pessoas dizer, pá, eu tenho que ir fazer isto. Tens porquê? Pá, porque tenho que fazer isto. Eu não posso faltar. Podes. Tens é que viver com as consequências de faltares. São boas para ti ou más para ti? Agora, ninguém te obriga a estar presente. Eu tinha que estar aqui hoje às 8 da manhã para fazer este workshop? Não. Eu escolhi estar. Se não estivesse, epá, ia ter quase 100 pessoas zangadas comigo e muito fraudadas. E eu tinha que viver com essas consequências. Mas eu escolhi estar. Eu escolhi estar. Achei que tinha um compromisso convosco e escolhi estar. Mas podia não ter vindo. Podia ter ficado a dormir, apetecia-me ter ficado a dormir mais um bocadinho. Tive que me levantar muito cedo. Foi. Ok? Eu estava-vos a dizer que vou para Setúbal, vou para casa. Eu não preciso de ir para casa. Eu posso agarrar no carro e ir para onde? Vou para a Galiza. Vou para o norte da Europa. Nem liga a minha mulher a avisar que nunca mais lá apareço. Posso fazer isso ou não? De vez em quando não há um gajo que vai comprar cigarros e nunca mais aparece? Eu não fumo, desapareço sem dizer nada. Não é? Eu posso escolher fazer isso. Porque eu estou no momento zero da minha vida, eu posso escolher fazer tudo aquilo que eu quiser. Tenho que fazer aquilo que eu sinto que é melhor para mim. Mas onde é que eu quero chegar com isto? É que às vezes nós deixamos que os nossos erros do passado condicionem as nossas decisões para o futuro. As decisões que nós tomamos hoje. E esse é o erro. É eu achar que, como já fiz erros no passado, que vou ter que continuar a viver com esses erros. Não faz sentido. E nas empresas, então, não faz sentido. Quando eu trabalho com empresários diretamente, eu muitas vezes pergunto-lhes se a sua empresa ardesse, se tivesse aqui uma calamidade, isto ardesse tudo. O meu amigo tinha que montar uma empresa do outro lado na rua e tinha que montar tudo de novo. O modelo de negócio, o negócio era este? Ah, não, o negócio já não era este. Então está no dia de fechar o seu negócio. É hoje. Ah, o negócio era este, mas ia ter um modelo de negócio diferente. Porquê? Porque este não é bom. Então está no dia de mudarmos. Ah, sim, o negócio era este, o modelo era este, as pessoas é que não eram as mesmas. Está no dia de trocar as pessoas. Se eu percebo que a situação que tenho hoje na minha vida não é conveniente, eu não posso é ficar escravo das decisões erradas que tomei no passado, no momento em que percebi que elas não são boas para mim. Eu não tenho que ficar escravo. Eu escolho ficar escravo. Aquilo que eu acho que nós devemos fazer, ou pelo menos economicamente, porque eu não quero dar bitites sobre a vossa vida pessoal, mas economicamente é qual é hoje a melhor decisão que eu posso tomar para o meu futuro. Temos algum economista na sala? Não? Um economista? Isto é a noção de custo. Outro, 2 economistas. Isto é a noção de custo afundado, em rigor, com um nome diferente. É a primeira lição da macroeconomia, da microeconomia, provavelmente. Custo afundado. É, eu não tomo decisões no presente com base no que aconteceu antes, tenho que as tomar com base naquilo que é melhor para o futuro. Verdade ou não, senhores economistas? Custo afundado? Sim? Sim? Sei umas coisas, eu. Leio muitos livros. Depois, tenho que analisar a minha empresa e tenho que analisar o mercado. Como comercial, eu tenho que conhecer tudo sobre o mercado onde estou inserido. Tenho que conhecer, por exemplo, a concorrência. Há pessoas que me dizem, mas porquê é que eu tenho que conhecer a concorrência? E eu respondo, tens de conhecer a concorrência tão bem que possas influenciar os critérios que fazem o comprador discriminar a teu favor. Como é que podes fazer isso sem conhecer a concorrência? Não é falar mal da concorrência, mas é conhecê-los tão bem que possa influenciar os critérios de decisão a meu favor. E tenho que conhecer a minha empresa, tenho que conhecer a minha solução. E por incrível que pareça, alguns de nós não conhecem as suas soluções. Vocês querem acreditar nisto? Pelo menos lá em baixo.
Aqui no Norte talvez não, mas lá em baixo alguns de nós não conhecem as soluções. Eu trabalhei 10 anos na banca, não na banca comercial, mas na banca de gestão de fortunas, gestão de patrimónios, e dificilmente eu entro num banco e vejo um comercial da banca a explicar um produto a um cliente, é raro estarem a explicá-lo corretamente. Raríssimo. E quando são produtos de investimento, então eu até me arrepio. Porque só dizem disparates. Não têm a mínima noção do que estão a dizer. Porquê? Porque nunca se preocuparam em conhecer aquilo que têm para vender. Eu fico chocado com isso. Porque eu estou a aconselhar alguém a fazer uma coisa e nem sei se aquilo é bom para a pessoa. E porque eu próprio não percebo se aquilo é bom para a pessoa. Porque nunca estudei. Faz sentido isto? Na banca, que é um caso que eu conheço bem, eu já tive situações, e porque lá trabalhei muitos anos, de serem amigos meus que estão a atender clientes e a dizer disparates e eu sentar-me à frente deles a seguir e dizer, por favor, tu não digas isto às pessoas. Porque tu acabaste de enganar a pessoa que saiu daqui. Mas enganei, mas como? Mas isto é assim, a ficha de produto diz que é assim. Não. A ficha de produto não diz que é assim. Tu interpretaste a ficha de produto dessa forma. Deixa-me explicar-te como é que isso funciona. Não sabem, muitas vezes. Portanto, não conhecem a empresa, não conhecem o mercado, como é que podem influenciar os critérios de decisão do cliente de uma forma correta. Não é? Portanto, dominar estes 3 aspectos torna-se fundamental. Quando eu domino estes aspectos, já tenho conhecimento da minha situação atual, já tenho noção do que eu quero ou do que tem de ser como minha situação futura, falta-me o quê? Começar a fazer o caminho. Falta-me desenhar o plano e começar a fazer o caminho. Para eu desenhar o plano, o que é que eu tenho que assegurar? Uma estratégia. Ou seja, quais são os fatores críticos que devem ser assegurados, os fatores críticos de sucesso, se vocês lhe quiserem chamar assim, que eu tenho que assegurar para que aquilo corra bem. Vamos usar o exemplo da receita, há pouco, da culinária. Quais são os ingredientes que eu tenho que aqui pôr e qual é a ordem pela qual eu devo introduzir os ingredientes. Se eu assegurar isto, as coisas vão correr bem? Sim ou não? Sim. E se eu não assegurar isto, as coisas vão correr bem? A probabilidade é pelo menos muito mais baixa. Okay? Deixem-me só fazer um parênteses aqui para vos dizer uma coisa, porque às vezes eu ouço depois da vossa parte algumas perguntas que são fruto às vezes de um enviesamento ligeiro daquilo que eu digo. Eu não vos digo que se nós fizermos as coisas de determinada forma, que o resultado é linearmente sempre o mesmo. Não é isto que eu vos estou a dizer. O que estou a dizer é que aumenta as nossas probabilidades. E também não vos digo que se vocês não fizerem as coisas exatamente daquela forma, que nunca vão ter resultados. O que eu vos digo é que reduz as probabilidades. Ou seja, a vida é uma gestão de probabilidades. Não é mais do que isso. Eu sei que se me posicionar numa determinada zona, as minhas probabilidades aumentam. Há sempre uma possibilidade de não acontecer como eu queria. Eu quero é que essa possibilidade de não acontecer como eu queria seja o mais reduzida possível. E se eu me mantiver naquela zona, com o tempo, por outro fenómeno estatístico que se chama regressão para a média, eu vou ter os resultados que eu procuro. Mas se eu me puser na zona contrária, em que a probabilidade é muito baixa, aqui as coisas só me acontecem bem por acaso. Não é? Eu quase que estava aqui com vontade de dar um exemplo de futebol. Sinceramente, a mim dói-me dizer isto, mas quando o Benfica é campeão, não esta última vez, mas a outra anterior, já nem me lembro em que ano foi isto, 2013 ou coisa do género, eu na altura tive a perfeita noção, e o Benfica já não era campeão, havia para aí 10 anos naquela altura, já tinha estado muitos anos sem ser campeão, e toda a gente festejava, e eu tive a clara noção de que aquele título tinha provavelmente sido a pior coisa que tinha acontecido ao Benfica. Se vocês se lembrarem, foi o pior campeão da história até hoje. Lembram-se disso? Com menos pontos. Foi campeão essencialmente porque a concorrência não teve competência. Se o Porto, ou o Sporting, ou o Braga, ou o Boa Vista, na altura que tinha uma boa equipa, tivessem feito um campeonato normal, o Benfica não tinha sido campeão. O Benfica foi campeão por inépcia da concorrência, não por mérito deles. Foi o pior campeão da história.
Mas o facto de ganharem o título fez com que eles pensassem que estavam a fazer bem as coisas. E continuaram a perpetuar os mesmos erros no futuro. Ou seja, eles tinham-se posicionado numa zona de baixa probabilidade, mas tiveram a sorte ou o azar daquilo lhes ter saído bem daquela vez. Olha. E eles não perceberam, pensaram, esta zona é boa. E não, só faziam disparates. Vocês lembram-se dos jogadores que o Benfica tinha naquela altura. Quem ganhou o título acaba por ser o Mantorras, que ia coxo, nem conseguia correr. Marcou não sei quantos gols. Lembram-se disso? Para quem gosta de futebol, se calhar lembra-se disso. A equipa era uma nódoa, mas os outros foram piores naquele ano. Okay? Estavam numa zona de baixa probabilidade, mas tiveram um reforço positivo por fazer mal as coisas. Ou seja, quando nós estamos na zona de má probabilidade, às vezes temos a sorte ou o azar, mas por acaso as coisas até nos correm bem. Agora, não podemos é pensar, como me correu bem desta vez, é tudo bem, não é? Eu tenho que me pôr na zona de alta probabilidade. A vida é uma gestão de probabilidades. Okay? Eu aqui sei que tenho mais probabilidades das coisas me correrem bem. Aqui, as probabilidades são baixas. Ok? Portanto, quando eu asseguro os tais fatores críticos de sucesso, eu ponho-me na zona de aumentar as minhas probabilidades. E porquê é que eu sei que controlo os fatores críticos de sucesso? Porque eu compreendo a lei da causa e efeito. A tal lei de ferro do universo. Eu sei que posso assegurar as causas que produzem os efeitos que eu quero produzir na minha vida. Ao conhecer a lei da causa e efeito, eu asseguro os fatores críticos de sucesso. Ou começo a caminhar para os identificar e começar a assegurá-los. E aquilo que me falta depois é fazer o caminho, é pôr isto em ação. Ou seja, eu desenhei o caminho, a linha que está aqui a vermelho, a verde nós temos que começar a fazer o caminho. Ok? E começar a fazer o caminho é aquilo que eu chamo... E agora vou fazer aqui uma pausa para criar suspense, porque isto é das coisas mais importantes que nós vamos ver hoje. É aquilo que eu chamo o funil de vendas. Vocês já perceberam que eu, quando digo qualquer coisa que eu acho que é importante, eu gosto de frisar bem isso. Eu quero ter a certeza que vocês guardam. Esta ferramenta é a ferramenta de vendas mais poderosa que existe. Pelo menos no que se refere a ter resultados imediatos. Vou dizer-vos isto de outra forma. Eu já apliquei isto em várias empresas, em vários negócios, em vários setores de atividade e até em vários países. Para quem toma o remédio até ao fim, não é para quem começa a tomar o remédio, é para quem toma o remédio até ao fim, eu nunca vi um crescimento de vendas inferior a 30%. Nos primeiros 6 meses. Nunca vi menos de 30%. Isto que eu vos vou explicar agora dá-vos 30% de crescimento das vendas nos próximos 6 meses, se for feito. Não é se for sabido ou explicado. É se for feito. E eu até costumo dizer outra coisa. Se eu tiver... Eu tenho atividade comercial. Aliás, eu não faço outra coisa a não ser vender. E para mim é impensável não ter um funil de vendas. Se um de vocês, dos empresários que aqui estão, se um de vocês me contratasse como comercial, não como consultor, não como coach, mas como comercial, para a vossa empresa, eu ainda nem sei qual é o negócio que vocês têm. A primeira coisa que eu ia desenhar para mim, mesmo que os meus colegas não quisessem, era o meu funil de vendas. Era a primeira coisa que eu ia fazer. Porque o meu funil de vendas é o que assegura que eu vou fazer o que tem que ser feito. É o que assegura que eu conheço a causa e efeito e que eu vou assegurar os fatores críticos de sucesso. E isto é o que faz com que eu tenha a certeza que dentro de pouco tempo vou ser o melhor comercial da vossa empresa. Porquê? Porque mais nenhum dos outros está a fazer isto. Eu não sei se fui suficientemente enfático à volta desta noção do funil de vendas. Eu sou um chato com o funil de vendas. Porque isto traz resultados.